Senhores telespectadores, no nosso último programa falei na cidade do Porto. Bom, falei, mas realmente fiquei a meio, porque, enfim, a ditadura do relógio não me deixou chegar ao fim. Há tanta coisa para dizer sobre o Porto, fiquei a meio. Recordo, por exemplo, que não falei sequer, no problema grave das comunicações entre Lisboa e o Porto. Não há muito tempo, no tempo dos meus avós, no século passado, no fundo, era uma aventura ir de Lisboa ao Porto. As pessoas confessavam-se, recebiam os sacramentos, faziam testamento, porque era perigoso realmente. Recordo a tragédia do vapor Porto, que a caminho do Porto naufragou ali na altura da Figueira da Foz e morreu quase tudo. Não havia nem caminho de ferro, nem estrada. O Marquês de Pombal não gostava de estradas, achava que a estrada ajudava os proprietários, que eram os fidalgos, e só com a rainha Dona Maria I é que se pensou numa grande estrada que ligasse Lisboa ao Porto. É claro, era uma diligência longa, vários dias de viagem, uma grande incomodidade. Depois, o comboio é já na fase seguinte. O comboio que sai de Lisboa e vem até ao Porto. Mas isso também foi tarde, porque o projeto inicial para a nossa ligação ferroviária não era ao Porto, era Paris, era o sonho de Paris. Portanto, o comboio saía daqui para Paris e só depois é que se pensou, mas o Porto é muito importante. Teve que fazer um entroncamento da linha que saía para a fronteira, fez-se um entroncamento com a linha do Norte. Esse ponto, como sabem, deu origem a uma importante cidade que hoje existe, a cidade do entroncamento. O comboio de Lisboa só chegou ao Porto em 1864. É já a vida, o tempo dos meus avós. E só depois, 13 anos depois, é que conseguiu chegar ao Porto, porque não havia ponte. Não havia ponte e esperou-se 13 anos que completassem a ponte Dona Maria Pia. Passou a ser, a partir de então, a grande ponte ferroviária. Antes disso, para passar do Porto a Gaia, usava-se a ponte Pêncil, uma ponte que ia dos Guindais até à outra margem. Era uma ponte pendurada por cabos, com 6 metros de largo, mas onde evidentemente não podia passar o comboio, não tinha força para aguentar um comboio. E essa ponte Pêncil tinha ido substituir aquela ponte das barcas que eu lhes falei, aquela ponte que teve a tragédia de 1809, mas é importante dizer isto. A tragédia foi um dia, no dia seguinte, os habitantes de Gaia trouxeram madeiras, trouxeram cabos, trouxeram ferros e, em 2 dias, puseram outra vez a ponte a funcionar. E essa ponte funcionou até à abertura da ponte Pêncil. É a história das pontes do Porto, que só por si é uma epopeia. Depois, à medida que se foram intensificando as relações entre o Norte e o Sul, foram-se construindo novas pontes. E todas as que existem ainda hoje são poucas. Uma das mais notáveis é a Ponte da Rábida, que é um prodígio de engenharia civil, que se deve ao engenheiro português Edgar Cardoso, que conseguiu realmente uma obra única, e que é de uma grande beleza. As pontes, é claro que são todas sobre o Rio Douro, que é o segundo rio da península. É um rio que tem 850 quilómetros de extensão, vai até ao interior de Castela e nasce a 2080 metros de altura. Isto é importante, reparem, o ponto onde nasce e o ponto onde desagua tem 2080 metros de diferença. É claro que isso faz com que seja um curso, enfim, rápido,
difícil, perigoso. Apesar disso, ele era navegável até uma parte importante do interior, como provam os barcos rabelos. Os barcos rabelos são muito antigos, não se sabe ao certo. Esta própria designação, rabelo, revela a grande antiguidade daquele tipo de embarcação. Rabelo, porque tem à ré um enorme remo, e esse remo é que governa o barco, em vez do leme. Não tem leme, é um barco sem leme. O leme aparece na navegação mediterrânea no século XII. Portanto, aquilo é provavelmente um navio para o rio, com o fundo chato, anterior ao século XII, e com uma vela só. Tem só uma vela, exatamente como os navios gregos. É, portanto, uma embarcação muito antiga. Provavelmente os romanos já a terão utilizado e hoje ainda lá está, ancorados dentro do porto. Vários barcos rabelos já não são, claro, para transportar o vinho, mas são para passeios turísticos, são para reclame de firmas comerciais e são, sobretudo, um documento da antiguidade do comércio dos vinhos na região portuguesa. Entretanto, alterou-se completamente o regime de navegação no Rio Douro. No troço português ou internacional, até Barca d'Alva, foram postas eclusas de tantos em tantos quilómetros que estabelecem tabuleiros de água lisa, onde é possível navegar confortavelmente. Bom, e assim, esses tabuleiros são como degraus, sobem o rio até Barca d'Alva, através de uma paisagem lindíssima, lindíssima, porque as encostas, que eram estéreis, pedregosas, agrestes, foram, entretanto, modeladas pela mão paciente dos trabalhadores nortenhos. E aquelas encostas estão hoje transformadas em vinhedos, em tabuleiros, numa paisagem única que foi considerada pela Unesco Património da Humanidade. O vinho do Porto fez a riqueza e a celebridade da cidade. Claro que no Porto não se cria vinho, obviamente, é uma cidade, mas naqueles vales do Vale do Douro, naquelas encostas, uma zona enorme, cria-se um vinho ótimo, ótimo, que os ingleses descobriram que podia perfeitamente substituir o vinho francês, quando no século XVII as guerras entre a Inglaterra e a França impediam de se ir abastecer de vinho aos portos da França. Então iam buscá-lo ao Porto, aí ele tinha que ser beneficiado com uma certa quantidade de aguardente para aguentar a travessia marítima sem se deteriorar, mas essa adição da aguardente ao vinho natural, dava uma bebida de um sabor especial, único. O famoso vinho do Porto, que no século XVIII era realmente a grande riqueza nacional. Como sabem, o Marquês de Pombal é o primeiro a criar uma região demarcada, a primeira região demarcada do mundo. E dá um vinho que fez a grandeza da região até, claro, até a filoxera. A filoxera e o míldium são as grandes epidemias pelos fins do século XIX. Vêm matar as vinhas. Ainda hoje, quem for com atenção, vê certas zonas que não têm nada. São os mortórios. Mortório vem de morte. Havia ali vinhas que morreram. Ficou, em vez da vinha, o mortório. Bom, mas estou a falar de novas vinhas, a cultura do vinho do Porto
continua a ser para Portugal fundamental e, enfim, e o paladar do vinho do Porto também não é despiciando. Há muito mais coisas para visitar no Porto. Estou-me a lembrar do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha. A Câmara Municipal resolveu adquirir a propriedade, uma quinta do século XIX, que era dos Pinto Baixos, e fazer lá um museu, uma casa no interior, do tipo das residências da alta burguesia portuense daquela época. Os móveis são dessa época, os tapetes, as tapeçarias, os objetos de uso corrente, tudo ali é escolhido com critério para dar o ambiente do alto burguês do século XIX. Há uma outra razão para visitar a Quinta da Macieirinha, e deve lá muita gente. É que foi ali que em 1849 morreu o rei do Piemonte, Carlos Alberto. O rei de Piemonte, Piemonte é a Itália do Norte, teve uma guerra com a Áustria. A guerra começou por correr bem, mas depois, na Batalha de Novara, o exército piemontês foi literalmente destruído. O rei, desgostoso, abdicou do trono, resolveu abandonar a Itália e mete-se no navio para ir para longe. Parece que as ideias deles era ir até a América. Bom, mas quando chegou ao Largo do Porto, os padecimentos tinham-se agravado de tal maneira que ele viu-se forçado a desembarcar, entrou no Porto e foi instalar-se nessa Quinta da Macieirinha, onde ainda viveu 2 meses. 2 meses rodeados, enfim, do carinho dos seus colaboradores mais diretos, e deixou depois uma espécie de culto. Ainda hoje, no Porto, há o culto do rei Carlos Alberto. Compreende-se que no Porto exista o único museu do romantismo, porque realmente o Porto é a capital do romantismo português. Isso também tem uma explicação. O romantismo, como sabem, é uma atitude cultural que pressupõe uma situação económica de base rica, desenvolvida, progressiva, e isso verificava-se no Porto e não se verificava ainda em mais parte nenhuma do país. Por outro lado, a organização da venda e da organização comercial do vinho do Porto atraiu numerosos ingleses à cidade do Porto, e a influência inglesa no Porto é muito grande, é muito grande. Temos uma ideia disso quando lemos Uma Família Inglesa do Júlio Diniz, ou quando vemos aquele quadro A Rua dos Ingleses. Os ingleses dominaram a cidade em certo momento do século XIX, e eles, em Inglaterra, estava o romantismo em plena força, era o Walter Scott, e é isso que leva o Porto a ser também a capital do romantismo. A propósito de romantismo, quem for ao Porto não deve deixar de visitar o Museu Soares dos Reis. Soares dos Reis é um grande escultor, talvez seja mesmo o maior escultor de todo sempre do nosso país. Nós não somos um país de escultores, é preciso ver isto, mas Soares dos Reis é um extraordinário escultor. Lá estão as suas obras mais notáveis. Está lá, por exemplo, o famoso Desterrado. Essa estátua ficou célebre
o desterrado. Porquê? Porque, de certo modo, representa a imagem que o português tem de si próprio. É um povo desterrado do seu próprio destino. É um povo sem esperança. É um povo que espera sem saber o quê. E essa imagem de desolação está bem patente naquele mármore de Soares dos Reis, português do tempo dele. O Porto de hoje tem muitos rasgos de modernidade, de coragem, de inovação, mas também tem muitos bairros medievais que recordam o Porto antigo. Eu penso que um passeio ali pela Ribeira, subir até ao Largo da Sé, aquele núcleo de ruas apertadas medievais, aqueles muros impressionantes da Catedral, a estátua que está junto, e não devia estar, do Vímara Pérez. O Vímara Pérez não tem nada a ver com a Zé, portanto não tem nada que eu pôr ali. Tudo isso cria um ambiente que os portuenses têm sabido cuidar com zelo e fidelidade e que mereceu ser classificado pela Unesco como Património da Humanidade. É uma cidade que realmente soube manter os seus pergaminhos antigos, os seus bairros de outrora, os seus sinais de história com o maior respeito e com a maior fidelidade. Um passeio pelo centro histórico do Porto é ainda hoje impressionante. Agora vou falar de mim um pouco. Quando venho ao Porto, e venho aqui muita vez, nunca deixo assim, à tardinha, quando começa a cair a tarde, dar um passeio na Rua de Santa Catarina, para lá e para cá. Vou devagar, é uma rua cheia de gente, é um mar de gente, uma gente extremamente cordial, extremamente simpática. Eu paro muitas vezes, porque pessoas vêm falar-me, vêm falar do programa, vêm dar-me, abraçar-me. Bom, e vou vendo as montras. As montras portuenses são feitas com um excepcional gosto e têm muitas coisas que nós não vemos noutros sítios. Tem, realmente tem. Depois venho à vinda, entro sempre no Café Majestic, que é um café agradável, onde tomo uma chávena de chá, descanso, e depois continuo a correr a rua até à Livraria Latina Editora. Porquê? A livraria tem um papel importante na minha vida. Há 70 anos eu escrevi um livrito de contos, os contos Vento dos Montes, e concorri a um concurso de revelações literárias. É claro, concorreu muita gente. Lá no Porto, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu era um estudante de letras. Deram o primeiro prémio. Foi assim que eu entrei no caminho das letras. Bom, isso para mim foi importante. Foi com esse dinheiro que eu me casei e fiquei muito grato ao senhor Perdigão, que era o proprietário, já faleceu há muitos anos, mas para ele fica aqui uma palavra de homenagem. Entretanto, o Porto não deixou de dar grandes passos em frente. Construções inovadoras, corajosas. Uma delas é a Casa da Música, uma arquitetura polémica, mas sem dúvida nenhuma inovadora, e onde se têm dado
grandes acontecimentos musicais por onde têm passado as grandes figuras da música mundial. Aliás, a música é muito acarinhada no Porto. O Porto também pode ser considerado a capital da música em Portugal. O outro é o aeroporto, o novo aeroporto. Este novo aeroporto, que foi inaugurado há meia dúzia de anos, meia dúzia nem tanto, é uma obra inteiramente portuguesa, de um arquiteto português, da ANA, e de facto é notável como foi possível ligar aqui a ousadia, a modernidade e ao mesmo tempo a monumentalidade. A gente aqui está bem, sente-se bem. É uma casa, quem vai fazer uma viagem é ideal. Aliás, o aeroporto tem recebido vários prémios internacionais pela sua extraordinária qualidade. É um aeroporto muito importante porque o Porto é uma cidade de imigrantes. Passam por ali milhões de portugueses que vão ou vêm para os seus destinos de trabalho e que usam o avião, como fala-se que em 2010 pode atingir os 10 milhões de passageiros. Isto realmente representa um movimento extraordinário que vem enriquecer a cidade, mas o próprio edifício, a construção, vale a pena uma visita como obra de arte. Bom, um último monumento do Porto ainda pouco conhecido, porque abriu agora há meses, é o Oceanário. O Oceanário fica no Parque da Cidade, perto do Castelo do Queijo, e é uma grande superfície marítima onde se encontram mais de 5.000 criaturas marinhas, algumas pouco vistas. Também é uma atração enorme. Está a ir lá imensa gente. É justo que o Porto tenha prestado essa ligação ao mar, porque o Porto costuma-se dizer que nasceu do Rio. Sim, nasceu do Rio e nasceu do mar. Os portuenses foram sempre grandes navegadores e na luta dos portugueses contra a bravura do Atlântico, um primeiro lugar cabe realmente aos pilotos portuenses.